turma, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, né? Que hoje seja um dia abençoado, um dia de vitória e um dia de conquistas também. Hoje vamos iniciar a nossa aula, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, vamos falar sobre as pteridófitas. Todos prestando bastante atenção, pegue o livro didático, material de vocês, tá? Pegue o caderno, como eu sempre falo, fazendo as anotações, tá? Faz anotações, não é para copiar o slide, não é isso, mas faça as anotações necessárias, né? Pegue o marcador de texto, vá marcando no seu livro, tá bom? Qualquer dúvida, pergunta para a professora, mas tem que prestar atenção na aula, é muito importante, tá bom? Hoje vamos falar, gente, sobre as pteridófitas, né? As características da pteridófita, como elas são, se elas são vasculares, né? A reprodução dela, o desenvolvimento, vamos estudar tudo isso dela. Então, vocês prestem bastante atenção, tá bom? Vamos lá iniciar nossa aula? Então, as pteridófitas, gente, são plantas vasculares, tá bom? Ou seja, que apresentam vasos condutores, certo? Lembra que nas briófitas elas não tinham vasos condutores? Agora, nas pteridófitas, ela já existe esses vasos condutores nessas, tá? Nas pteridófitas. Esses vasos condutores de seiva, né? Essa planta, ela não possui o quê? Ela não possui flores, ela não possui sementes, né? Ou frutos. A sua reprodução depende muito da água. A água é essencial para as pteridófitas, não só para as pteridófitas, mas para todas as plantas, tá? Uma vez que elas apresentam o que? O anterozoide, que vocês vão conhecer o anterozoide, que ele é o flagelados, né? Que eles precisam de quê? Precisam nadar, né? Até chegar na oosfera, para poder acontecer a fecundação, né? Aí já é a parte da fecundação que vocês vão observar, tá bom? Então, o que diferencia, né, das briófitas, principalmente, por causa dos tecidos condutores, né? Então, a diferença entre as briófitas, as pteridófitas, elas têm os tecidos condutores, né? E na alternância de gerações também, já que as pteridófitas, o esporófito é a fase dominante, né? E nas briófitas é o gametófito, se vocês lembram, né? Então, a única diferença é que o esporófito das pteridófitas é a fase dominante. E nas briófitas era o gametófito. Lembra que tinha o gametófito feminino, masculino, né? Nas pteridófitas nós vamos ter o dominante, é o esporófito. Mas isso nós vamos falar na parte da reprodução. Eu só tô dando só relatando para vocês, tá bom? Então aqui, olha, nós temos essas pteridófitas, né? Que são as samambaias. São pteridófitas bem conhecidas e muito utilizadas como plantas ornamentais também. Vocês utilizam muito a samambaia como planta ornamental. Aliás, ela é muito bonita, né? Então, é utilizada como planta ornamental. Então, ela é pteridófita. Então, pteris vem do grego, que significa feto, né? A folha nova da planta tem a forma parecida com a forma de um feto humano, tá bom? Então, justamente por isso que isso já vem do grego, que significa feto, a formação dessa folha. Aqui, gente, vamos falar um pouquinho das pteridófitas, que elas têm o que? As características dela, que estão ausentes, né? Que são ausentes dos musgo. Qual seria? Primeiramente, as pteridófitas, né? Elas possuem vasos condutores. O que seria, professora, esses vasos condutores, né? Essa presença de vasos condutores seria o quê? Possibilitou que essas pteridófitas, gente, pudessem ter o tamanho bem maior do que as briófitas, né? Ela possibilita, esses vasos condutores ajuda muito a distribuição de todas as substâncias, né, da planta. Então,
a planta dá um suporte bem maior, são aquelas plantas grandes, né? Que a distribuição é bem mais rápido do que as briófitas, tá? Devido já ter raiz, já ter caule, né? Então essa distribuição é bem mais rápida do que as briófitas, tá? Assim elas podem acontecer o que? Assim elas podem distribuir por um número maior no ecossistema. Elas podem se desenvolver, porque elas já têm vasos condutores de seiva. Isso ajuda muito, né? Toda planta de grande porte tem, né? Podem atingir um tamanho muito maior do que os musgo, foi o que eu acabei de relatar para vocês, tá? Olha só, aqui nós temos um exemplo da samambaiaçu, né? Que essa samambaiaçu, ela é arborescente, que pode atingir vários metros de altura, né? Como a samambaiaçu amazônica pode chegar a 3 metros de comprimento, tá bom? Aqui ela já é uma planta muito grande, como vocês estão observando aqui, tá bom? Então, essas pteridófitas, elas apresentam características que estão ausentes, que não existem nas briófitas. Primeiramente, como eu falei para vocês, principal, esses vasos condutores. Os vasos condutores não tem nas briófitas, tem nas pteridófitas, tá, gente? Qual é a função desses vasos condutores? Eles possibilitam que a planta se desenvolva, cresça mais. Por quê? Porque ele ajuda a distribuir todas as substâncias na planta bem mais rápido do que se não tivesse. Por quê? Porque ela é de grande porte, ela é grande, né? Então ajuda a distribuição bem maior, né? Ajuda a distribuição de todas essas substâncias bem mais rápido, aliás. E outras características que nós temos? Ela possui o que? Caule, folha, raiz verdadeira, né? Como vocês estão observando aqui, olha, raiz, folha, caule. Lembra que nas briófitas não tinha raiz? Era outro nome que que é utilizado, né? Como rizóide, cauloide, filóide, nas briófitas, sendo que nas pteridófitas não. Ela já possui raiz, caule e folha, tá? Isso também é uma das outras características. Professora, qual é a função, né? Qual é a função da raiz, do caule, da folha na planta, né? Então, gente, olha só. Essa estrutura, né, da raiz, do caule, essa planta, ela possui o que? Ela possui caule, possui folhas, né? O caule, qual seria a função do caule, né? O caule é uma estrutura que sustenta. O caule é uma estrutura que sustenta as folhas e faz o transporte da seiva, né? Através dos tecidos condutores. É o principal, porque daí que é transportada a seiva para todas as plantas, para todo o resto do corpo da planta, né? Dos vasos condutores da planta. Uma vez que as samambaias, ela cresce subterrâneo, né? Paralela ao subsolo. E no caso, qual seria a função das raízes, né? As raízes, gente, elas fixam a planta para poder absorver, né? Para poder absorver os sais minerais do solo, certo? O que mais? Em geral, são subterrâneas, mas algumas são aéreas também. Como nós temos raízes aéreas, né? Que crescem fora do solo, tá bom? Qual seria a função das folhas? A função das folhas, elas são laminosas, com células ricas em cloroplasto, tá? Cuja função é fazer o quê? Fazer a fotossíntese, que é um processo pela qual são elaborados compostos orgânicos, especialmente os açúcar. Então, isso seria a função do caule, da raiz e da folha, tá bom? Olha aqui. A raiz, principalmente, olha só, ela fica fixada no chão, né? Essas raízes, elas se fixam no chão, elas absorvem a água, os sais minerais, certo? Do solo. Mas nós temos plantas subterrâneas,
E nós temos plantas também, raízes aéreas, não é só, olha, nós temos raízes aéreas que elas crescem fora do solo, como eu falei para vocês, elas crescem fora do solo, tá bom? E as folhas, qual é a função das folhas? São laminosas, elas são ricas em cloroplasto também, gente. Qual a função dela? É fazer a fotossíntese, né? A principal função dela é fazer a fotossíntese, fornecendo todos os açúcares. E o caule, ele vai distribuir toda a seiva bruta para a planta, né? O principal, o caule. Então, ele distribui toda a seiva bruta, toda a substância para a planta. Isso seria a função de cada um, tá? Olha, as folhas são cobertas por uma película impermeável que reduz a perda da água também. Ajuda a não ocorrer muito rápido essa evaporação, tá? O caule, na maioria dos casos, é subterrâneo ou rastejante. Por isso é chamado de rizóide. Então, justamente, se a maioria é rastejante ou subterrâneo, né? É chamado também o caule de rizoma. Vamos falar um pouco dessa reprodução. O que acontece na reprodução? Aqui vocês prestem bastante atenção na parte da reprodução, turma. É muito importante. Olha só, as pteridófitas, elas apresentam um ciclo reprodutivo semelhante à das briófitas, tá? Com alternância entre reprodução sexuada e reprodução assexuada, tá? Lembra que a reprodução sexuada, ela tem que ter a ajuda de um gameta masculino e um feminino. E a assexuada, ela só tem os esporos, né? Que só é a multiplicação, só é com a ajuda da água, né? E vai acontecer a multiplicação. Aqui nós vamos iniciar essa reprodução assexuada, tá? Prestem bastante atenção, nós vamos iniciar a reprodução das pteridófitas assexuada. Primeiramente, nós temos esse conjunto de esporófito, né? Que são esses soros que vocês estão observando aqui, ó. São esses soro, conjunto de esporófito, né? Que formam o quê? Que formam esse soro. Tá bom? Isso é na folha da samambaia, né? Que tem esses soros aqui, ó, que se formam, esses esporófitos que se formam soros, né? Que são aqueles pequenos pontos, né? São os pequenos pontos pretos que podem observar ao longo das folhas das pteridófitas. Esses esporângios, né, se rompem e dão origem aos soros, né, no ambiente. Olha só. Então, o que acontece? Deixa eu passar aqui. Esse órgão onde é produzido os esporos, em certa época do ano, ele vai acontecer o que? Ele vai se romper, né? Esse esporângio aqui, ele se rompe e libera o que? Vai liberando esses esporos, gente. Libera os esporos no ambiente. Liberando esses esporos no ambiente, ele acontece o que? Quando eles, né? Quando estes encontram no substrato, no solo, com condições adequadas, qual seria, professora, as condições adequadas? Umidade, o que mais? Luminosidade. Eles vão germinar e vão dar origem ao gametófito haploide. Olha só, esse gametófito haploide aqui, ó, é esse prótalo aqui, tá bom? Então, esses esporos caem no solo e germinam, originando um prótalo. Então, esse prótalo, o nome dele é gametófito também, tá bom, gente? Então, esse gametófito aqui, ó, vamos falar, o prótalo. Esse prótalo, o gametófito, ele é o quê? Ele é hermafrodita, tá? Ele é hermafrodita. Mas por que hermafrodita, professora? Porque ele vai produzir, ele vai liberar o gameta feminino e o gameta masculino, tá bom, turma? Então, esse gametófito, esse prótalo, tá? Esse prótalo aqui, ó, em formato de coraçãozinho, ele é hermafrodita. Por quê? Porque ele vai
liberar o gameta masculino e o gameta feminino, tá bom? Então, como eu falei que ele é hermafrodita, é através da divisão mitótica, tá? Através da divisão mitótica, ele vai produzir os gametas, chamado anterozoide, tá? Ele vai produzir o gameta chamado tá aqui. Ele vai produzir o gameta chamado anterozoide, tá? E o feminino, que é se chamado iosfera, como eu acabei de relatar para vocês aqui, olha. Ele vai produzir, tá aqui o gameta masculino, anterozoide, e o gameta feminino, a oosfera, tá bom? Quem foi que produziu ele? Ele aqui, ó, o gametófito. Esse gametófito aqui, ó, formato de coraçãozinho, ó, é o protalo. Então, pode ser chamado de gametófito ou protalo também. Como eu relatei, vou repetir de novo. Ele é hermafrodita. Por quê? Porque ele produziu 2 gametas, o masculino, o anterozoide, e o feminino, a oosfera, certo? Aconteceu esse processo. Depois desse processo, quando eles estão maduros, na presença de quê? Na presença de água, porque a água é essencial para acontecer essa reprodução, né? Os anterozoides são liberados e vão fecundar o quê? Vão fecundar a oosfera. E vai acontecer uma autofecundação, uma fecundação cruzada, tá? Quando eles estão maduros, né? O anterozoide, com a ajuda da água, vai nadando e vai fecundar a oosfera. E o que vai acontecer, professora? Vai acontecer uma nova fecundação. O anterozoide nada até a oosfera e acontece uma nova reprodução, uma nova planta, como vocês estão observando aqui, ó, em cima do protalo, em cima do gametófito. Tá bom, gente? E aí vai iniciar o novo ciclo de uma nova samambaia. Esse seria o ciclo, esse seria a reprodução das samambaias, tá bom? Aqui, como vocês observaram, nós iniciamos essa reprodução, se iniciou pela reprodução assexuada, né? Assexuada e finalizou na sexuada. Certo? Por quê? Na assexuada, nós tivemos a ajuda de esporos, que foi liberado e foi dado a origem ao protalo, e ele liberou 2 gametas, que aqui já inicia uma reprodução sexuada. Gente, vocês entenderam? Eu vou falar só mais um pouquinho. Olha só. De novo, prestem atenção. Primeiramente, o conjunto de esporângios. Esses esporângios aqui, eles são chamados de soro, tá? Como tá escrito aqui. Os esporângios são chamados de soro, tá? Que são liberados por pontos que podem o quê, professora? Que podem absorver ao longo das folhas, né? Das pteridófitas, certo? Esses esporângios aqui vão se romper, tá? E vão dar origem aos esporos no ambiente, tá? Ele se rompeu aqui, ó, e deu origem a esses esporos. Dando origem a esses esporos, o que aconteceu? Dependendo do ambiente, se ele está adequado, né, para a reprodução, qual seria adequado para a reprodução? Umidade, luminosidade, vai germinar, né? Vai germinar, vai dar origem ao gametófito haploide, tá? Ele vai dar origem ao gametófito haploide. Qual seria esse gametófito haploide, professora? Esse protalo aqui, ó. Esse gametófito haploide é o protalo. Esse protalo com formato de coraçãozinho, o que vai acontecer? Ele é hermafrodita, que eu falei para vocês, ele é hermafrodita. Através da divisão mitótica, tá? Através de uma divisão mitótica, o que vai acontecer? Ele vai produzir 2 gametas, masculino, que é o anterozoide, e o feminino, que é a oosfera, certo? Acontecendo essa reprodução desses 2 gametas, por isso que ele é hermafrodita. Quando o gameta tiver maduro, né, com a presença de água, o que vai acontecer? Esse anterozoide masculino, ele vai nadar até a oosfera feminina, tá? Vai nadar até a oosfera
aqui e vai acontecer a fecundação, né? Acontecendo essa fecundação, o que que vai dar? Vai dar origem a uma nova planta, aqui no talinho do protálogo, tá? Que seria o gametófito. Vai dar origem a nova plantinha aqui. Aí vai iniciar um novo ciclo novamente. Vocês estão observando? Isso seria a reprodução das pteridófitas, gente. Não é difícil, só é prestar atenção nesse ciclo. Inicia daqui, ó. Tá bom? Inicia daqui dos soros, né? Do esporângio, que são os soros. Vai ser liberados esporos. Só é você prestar bastante atenção que você vai aprender, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido essa parte da reprodução. Mas qualquer coisa, só é me perguntar, ok? Então aqui, gente, continuando, olha só, como eu falei para vocês, a água é muito importante para a reprodução sexuada, tá bom? Ela depende muito da água, né? E por isso são mais comuns em regiões muito úmidas. Então, para ter uma reprodução, tem que estar num ambiente adequado, né? E precisa essencialmente da água para que ocorra uma reprodução sexuada. Por isso, é mais comuns em locais úmidos. O ambiente tem que estar adequado, tá? Para poder o anterozoide ir nadando, quando o anterozoide e os flagelos vão nadando até a oosfera, tem que ter ajuda da água também, para poder acontecer essa fecundação, tá bom? Aqui vamos falar dos soros. Olha só os soros aqui, né? Aqui é uma folha de uma samambaia, né? Então, se você vê uma samambaia em certa época do ano, ela produz esses soro que fica na parte externa, né, da folha. Olha só, os soros produzem esses esporos que caem no solo e germinam, originando uma parte da planta chamada de prótalo, né? Então aqui, olha, esses soros da planta, ele fica na parte inferior da folha. Então, quando eles estão maduros, né, eles são liberados e vai acontecer um novo ciclo novamente, tá bom? Olha, esse protálogo, lembra do protálogo em forma de coraçãozinho que eu falei para vocês para poder assimilar melhor? Ele é o gametófito, como eu acabei de falar para vocês na reprodução, tá bom? Ele é o gametófito das pteridófitas. Ao contrário do que acontece nos musgos, essa planta, o esporófito, né, é a fase mais desenvolvida e duradoura desse ciclo. Olha aqui, olha, aqui já se desenvolveu, já aconteceu a reprodução sexuada, né? Agora a plantinha tá se desenvolvendo aqui, ó, em cima do prótalo, em cima do gametófito aqui, olha. Já aconteceu toda a reprodução. E olha o ambiente adequado para ela. Olha só, o solo úmido, né? Com a ajuda da água, ocorreu essa reprodução, gente. Então, como eu sempre falo e vou falar, a água é fundamental, né? Para acontecer essa reprodução, tanto sexuada como assexuada também. Aqui vamos falar um pouquinho da origem da samambaia, como surgiu as samambaias, né? As pteridófitas, aliás. Então, gente, olha só, as primeiras pteridófitas, elas apareceram há cerca de 430 milhões de anos, né? E se diversificaram no ambiente terrestre, formando grandes florestas, né? Foi uma grande porcentagem muito grande de grandes briófitas, grandes pteridófitas, né? Essas florestas deram origem a grandes depósitos de carvão, tá? Aqui nós temos florestas de pteridófitas. Aí dessa floresta foi surgindo o quê? Essas florestas são cobertas por rochas sedimentares ao longo do tempo, tá? Depois, vários período geológico que aconteceu, né? Aconteceu que devido ela ser coberta por rochas sedimentares, né? Aí aconteceu a formação de depósitos de carvão, tá bom? Isso é um pouco da origem das pteridófitas. O nosso conteúdo vai ficando até aqui sobre as pteridófitas, né? Na próxima aula eu vou falar sobre angiospermas, tá? E já nós vamos falar
as plantas que têm frutos, as que não possuem fruto, só semente, tá bom? Na próxima aula eu vou dar continuidade. Eu espero que vocês tenham entendido, tá bom, gente? Se não entendeu, entre em contato, pergunta, fala o que não entendeu, tira qualquer dúvida. Agora nós vamos fazer uma atividade, prestem bastante atenção e respondendo, tá bom? Então vamos lá fazendo mais uma atividade e fiquem com Deus. Pegue um livro didático, vamos fazer uma pequena atividade, tá bom? Prestem bastante atenção, tá? Só é uma atividade, rapidinho vocês vão responder e vão passar diretamente para mim, ok? Vamos lá? Na página 42, eu tô com o meu livro, eu vou explicar para vocês e vocês depois só prestando atenção, tá bom? Olha só, aqui nós temos na página 42, lembra que na última aula eu utilizei a página 41 do livro didático? Hoje é a página 42, tá bom? Todos acompanhando comigo. No Brasil, as samambaias e avancas, né, são facilmente encontradas no bioma floresta atlântica, caracterizada pelas chuvas constantes e pela temperatura geralmente elevada, tá? Sobre esse assunto, marque V para as alternativas verdadeiras e F para falsa. Aí nós temos da letra A até a letra D. O que você acha que é verdadeira, você coloca. O que você acha que é falsa, você coloca. Tá bom, turma? A sétima questão está falando: as briófitas são consideradas espécies pioneiras, ou seja, geralmente são as que primeiro se desenvolvem em um ambiente, né? Qual é a relação dessa característica com a importância ecológica das briófitas? Aí você vai relatar que essas plantas, além da umidade do solo, elas podem servir de alimento e abrigo para pequenos animais, né? Que é de grande importância. Você vai explicar, tá bom? Aqui na oitava questão, nós temos esse texto que você vai ler e em seguida você vai responder. Aqui, turma, nós estamos falando um pouco das angiospermas, né? Já aquelas plantas de pólen que faz a reprodução através dos seus pólen. Aí você vai ler, certo? Aí aqui você vai fazer abaixo, você vai responder. Aqui, como é chamada a polinização realizada pelo vento, né? E qual é a importância de serem produzidos muitos grãos de pólen? Aí você vai relatar. Para você poder acertar, você tem que ir lá no conteúdo, dar uma lida, tá bom? E você responde. Na próxima aula, eu vou explicar mais sobre essa polinização, tá bom? Mas você vai lá no conteúdo, no assunto, dá uma lida, responde. Se não entendeu, entre em contato comigo, manda uma mensagem e me fala que eu te ajudo, tá bom? Nona questão, você vai ler esse texto e em seguida, o que você vai fazer? Você vai responder. Aqui, esse enunciado tá falando: plantas que apresentam flores grandes e vistas, né, pertence qual grupo do vegetal? Aí você vai responder abaixo. Que importância ecológica desempenham os seres vivos que são atraídos pelo colorido ou pelo odor exalado, né, pelas flores? Aí você vai relatar, né, que os seres vivos que é atraído pelo odor e pelo colorido, o que seria, né? Aí você pode colocar, eles atuam como polinizadores, né? Porque o odor, o colorido atrai muito, então acontece o que? Acontece a polinização, né? A polinização, ela pode aumentar, o que mais? A chance de sobrevivência das espécies polinizadoras também. É isso que você vai relatar, tá bom, turma? Igual na letra A. Na letra A tá falando no caso, as plantas, né, que apresentam flores grandes e vistosas, pertencem a qual grupo de vegetal? Aí você vai falar que essas plantas, elas
essas plantas vistosas, né, indica essa espécie, elas apresentam no grupo da angiospermas, né? Essas plantas bonitas, coloridas, vistosas, então são no grupo da angiosperma. Aí você vai lá no conteúdo, dá uma olhadinha, né, e responde, lê o texto e responde. Na próxima aula eu vou explicar sobre a angiosperma, tá bom? Então a nossa atividade, ela fica até na página 42, tá? É do livro didático. Ok, turma? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, entre em contato, mandem mensagem, tirem a foto bem legível, falando o que você não entendeu, que eu vou te ajudar, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Até a próxima aula.